Tem uma passagem na Bíblia que a maioria das pessoas lê e passa batido. Está em Provérbios 23, versículo 4. Diz assim: Não te canses para enriqueceres. E todo mundo acha que entendeu. Ah, não seja ganancioso. Pronto, próximo versículo. Mas espera, por que diabos um livro que fala tanto sobre sabedoria, prosperidade e administração estaria te dizendo para não buscar riqueza? Não faz sentido, não é? A não ser que a pergunta esteja errada desde o início. Porque a Bíblia não está falando para você não enriquecer. Ela está dizendo, não se esgote correndo atrás do que você acha que é riqueza. Porque existe um preço, e esse preço não está na etiqueta. Eu vou te contar uma história. Não é minha, mas poderia ser de qualquer um de nós. Um homem passou 30 anos construindo um império. Começou do zero, como a gente romantiza. Acordava às 5 da manhã, dormia às 11 da noite. Fins de semana? Não existiam. Feriados? Oportunidade de trabalhar enquanto os concorrentes descansavam. Ele construiu empresas, comprou imóveis, investiu em ações. Olhando de fora, o cara era um vencedor. Mas sabe o que aconteceu? Num domingo qualquer, o filho dele, já adulto, mandou uma mensagem. Pai, a gente mal se conhece. E aquilo perfurou mais fundo que qualquer crítica de negócios. Porque era verdade. Ele tinha conquistado o mundo inteiro e perdido o próprio sangue no processo. Marcos 8,36 resume isso de um jeito que corta. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas vamos ser honestos aqui. A gente não quer admitir que está pagando esse preço. A gente inventa desculpas sofisticadas. Estou construindo um futuro melhor para minha família. Quando eu chegar lá, aí sim vou aproveitar. Só mais esse projeto, só mais essa meta. E aí você olha para o espelho 10 anos depois e percebe que virou outra pessoa. Uma pessoa que você nem gosta tanto assim. A Bíblia tem uma fixação estranha com essa tensão. Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno combinados. Não porque dinheiro seja mau, longe disso, mas porque dinheiro tem um poder gravitacional absurdo. Ele te puxa, te seduz, te sussurra promessas no ouvido enquanto você dorme. Com mais um pouco, você vai estar seguro. Com mais um pouco, você vai estar livre. Mas é mentira. Eclesiastes 5:10 joga na cara. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. É tipo tentar saciar sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir. A riqueza que a Bíblia fala não tem nada a ver com o tamanho da sua conta bancária. Nada. Zero. E isso irrita as pessoas, porque a gente foi programado para acreditar que sucesso é mensurável em números. Mas sabe qual é o problema? Números não abraçam você de volta. Números não te olham nos olhos quando você mais precisa. Números não aparecem no seu velório. Salomão sabia disso. O cara tinha tudo. Ouro, toneladas. Mulheres, centenas. Poder, absoluto. E ele escreve Eclesiastes como se fosse uma carta de alguém que acordou da ilusão. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele não está sendo dramático. Ele está sendo cirúrgico. Porque Salomão descobriu o que a maioria de nós só vai descobrir tarde demais. Você pode ter tudo e ainda assim não ter nada. Agora respira fundo comigo e pensa no seguinte: quantas vezes você já sacrificou sua paz de espírito por causa de uma oportunidade de ganhar mais? Quantas vezes você já deixou de estar presente em um momento importante porque precisava fechar um negócio? Quantas conversas de verdade você já adiou porque estava cansado demais da sua corrida sem fim? Não precisa responder em voz alta. A resposta já está queimando aí dentro. E olha, não estou dizendo que trabalhar duro seja errado. Longe disso. Provérbios está cheio de elogios ao trabalho diligente.
Mas existe uma diferença brutal entre trabalhar com propósito e trabalhar possuído. Um te constrói, o outro te consome. E a Bíblia está o tempo todo tentando te mostrar essa diferença. Mateus 6,33. Não é um versículo fofo de almofada decorativa. É um reset completo de prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Essas coisas. Traduzindo sem religiosez, coloque sua vida em ordem de importância real, e o resto se encaixa. Do jeito errado, nada se encaixa. Não importa quanto você force. Teve um cara que chegou para Jesus e fez a pergunta que todo mundo quer fazer. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, sendo Jesus, foi direto no ponto fraco. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. O cara foi embora triste. Marcos 10 diz que ele era muito rico, mas presta atenção no detalhe. Jesus não estava pedindo isso para todo mundo. Ele estava mirando exatamente na coisa que aquele homem amava mais do que Deus, mais do que paz, mais do que vida de verdade. E a verdade desconfortável é que cada um de nós tem o nosso venda tudo. Pode não ser dinheiro literalmente, pode ser status, controle, conforto, reconhecimento, aquilo que você não consegue largar mesmo sabendo que está te consumindo. Aqui vai uma pausa necessária, porque eu sei que alguém está pensando, então você está dizendo que eu tenho que ser pobre para ser espiritual? Isso é ridículo. E você tem razão, é ridículo. Não é sobre ser pobre. Nunca foi. Abraão era absurdamente rico. Jó também. Salomão, óbvio. Davi tinha um reino. E todos eles são celebrados nas Escrituras. Então, qual é a diferença? A diferença é quem controla quem. Eles controlavam a riqueza ou a riqueza controlava eles? Eles usavam o dinheiro como ferramenta ou eram usados pelo dinheiro como combustível? Tem uma parábola que Jesus conta que ninguém gosta muito porque ela incomoda demais. É a história do fazendeiro rico que teve uma colheita gigante. E ele pensa, beleza, vou construir celeiros maiores, guardar tudo, e aí vou descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Parece sensato, não é? Planejamento, visão de futuro. Qualquer coach financeiro ia bater palma. Mas aí Deus responde, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que preparaste, de quem será? Lucas 12. A questão não era o planejamento. Era a ilusão de segurança. Era achar que acumular resolve o vazio. Era confundir celeiros cheios com vida plena. E cara, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente trabalha feito condenado para acumular coisas que não vão caber no caixão. E no fundo mesmo, a gente sabe. A gente sabe que no último dia, ninguém vai perguntar quantos zeros tinha na sua conta. Ninguém vai perguntar quantos carros você teve, quantas viagens você fez, qual era o tamanho da sua casa. As únicas perguntas que importam são: você amou? Você foi amado? Você viveu de verdade ou apenas existiu? Se você está sentindo um aperto no peito agora, um desconforto estranho, um incômodo que não consegue nomear, ótimo. Significa que algo aqui tocou numa ferida que você vem evitando olhar. E se esse roteiro está fazendo você repensar alguma coisa na sua vida, deixa um like. Não por mim, mas como um marcador para você mesmo. Um lembrete de que esse momento aconteceu, de que você parou e pensou. Porque amanhã a correria volta, o barulho recomeça e é fácil esquecer. Agora vem a parte que ninguém te conta. A Bíblia não oferece atalhos. Ela não promete que você vai ficar rico seguindo certas fórmulas. Aliás, ela faz exatamente o contrário. Ela te avisa que o caminho estreito é difícil, que exige renúncia, que dói. Provérbios 23, 4. Não termina em não te canses para enriquecer, por acaso. Continua.
Dá de mão à tua própria sabedoria. Traduzindo, para de achar que você sabe o que é melhor. Para de confiar no seu instinto de acumular, controlar, garantir. Porque a sabedoria que você construiu em cima do medo e da ansiedade não é sabedoria. É apenas sobrevivência disfarçada. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagina que você chegou lá. Conquistou tudo o que sempre quis. Tem dinheiro, reconhecimento, segurança. E aí, numa manhã qualquer, você acorda e percebe que está sozinho. Que as pessoas que você ama viraram fotografias na sua memória. Que você sacrificou presenças reais por promessas futuras. E agora? Agora, você tenta comprar de volta o tempo? Tenta negociar com Deus? Tenta fingir que não dói? A verdade é essa. O preço da riqueza não é financeiro. Nunca foi. O preço é medido em momentos perdidos, em relações quebradas, em versões de você mesmo que foram abandonadas no caminho. E a Bíblia não está tentando te punir, ela está tentando te acordar. Antes que seja tarde demais. Porque riqueza sem paz é apenas barulho caro. Sucesso sem amor é apenas solidão bem vestida. E acumular sem propósito é apenas uma forma lenta de morrer por dentro enquanto você ainda respira. Tem um versículo em 1 Timóteo 5:10 que todo mundo cita errado. O dinheiro é a raiz de todos os males. Só que não é isso que está escrito. Está escrito: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Amor. Não posse. Não uso. Amor. Quando você ama dinheiro, você vira escravo dele. E escravidão disfarçada de sucesso continua sendo escravidão. Então me responde uma coisa. E responde com honestidade, porque eu não vou ouvir sua resposta. E ninguém mais vai. É só entre você e o espelho. O que você está perseguindo de verdade? É riqueza? Ou é liberdade? Porque muita gente corre atrás de riqueza achando que vai comprar liberdade, mas termina presa numa gaiola de ouro. Presa em compromissos que não queria. Presa em padrões que não pode sustentar. Presa numa vida que parece bonita de fora, mas está oca por dentro. Jesus disse uma coisa estranha em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. E a gente lê isso e pensa, claro, faz sentido. Mas aí ele continua. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E isso não é metáfora, não é poesia, é diagnóstico. Porque riqueza exige devoção, exige adoração, exige que você sacrifique no altar dela tudo o que realmente importa. E quando você percebe, já está ajoelhado rezando para um Deus que nunca responde. Vou te contar sobre um fenômeno estranho que acontece com quem acumula demais. Tem um momento em que a pessoa deixa de possuir coisas e passa a ser possuída por elas. A casa grande vira uma prisão que exige manutenção constante. O carro importado vira uma fonte de ansiedade toda vez que você estaciona. As roupas de marca viram uma armadura que você não pode tirar sem sentir que perdeu sua identidade. E aí você percebe, você não é mais dono de nada. Você é empregado das suas próprias posses. A Bíblia chama isso de fardo. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11:28. E a gente acha que ele está falando de cansaço físico, de trabalho pesado. Mas não, ele está falando do peso invisível, o peso de manter aparências, o peso de nunca ser suficiente, o peso de carregar uma vida que você não escolheu, apenas herdou dos padrões sociais que te venderam como sucesso. Tem uma parábola que sempre me pega desprevenido. É a do semeador. Marcos 4. Tem uma parte onde Jesus fala sobre a semente que cai entre espinhos. E aí ele explica. Os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Presta atenção nessa palavra. Fascinação. Não é posse, não é uso, é fascinação. É o brilho que hipnotiza.
É a promessa que nunca se cumpre, mas continua te chamando. E esses espinhos sufocam a semente. Ela até brota, mas não frutifica. Tradução brutal. Você pode estar vivo, mas estéril. Respirando, mas não produzindo nada que importa de verdade. Agora, vem uma pergunta que eu preciso fazer. E vai doer, mas preciso fazer. Quanto do que você chama de necessidade é apenas medo disfarçado? Quanto do seu planejamento financeiro é só uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável? Porque tem uma linha muito fina entre sabedoria e obsessão, entre previdência e paranoia. E muita gente cruza essa linha sem perceber. Jesus falou sobre isso em Mateus 6. Aquela parte famosa. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E todo mundo adora esse versículo quando está bem. Mas quando a conta aperta? Quando o mercado cai? Quando o emprego ameaça? Aí a gente esquece tudo e volta para o modo pânico. Porque no fundo mesmo, a gente não confia. A gente apenas gerencia o medo com planilhas mais sofisticadas. Deixa eu te mostrar o que poucos percebem. A Bíblia não promete que você não vai passar por dificuldades. Ela não garante uma vida sem crises financeiras. O que ela promete é algo completamente diferente, que você não precisa viver escravizado pelo medo disso. Filipenses 4:12, Paulo dizendo: Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele não está se gabando. Ele está te mostrando que a paz dele não dependia das circunstâncias. E isso, meu amigo, isso é liberdade de verdade. Mas a gente não quer isso. A gente quer garantias, quer certezas, quer um Deus que funcione como seguro de vida. E quando a realidade não se encaixa nessa fantasia, a gente se frustra, se revolta, se afasta. Porque, no fundo, a gente não quer servir a Deus. A gente quer que Deus sirva aos nossos planos de acumulação. Aqui vai uma verdade que vai separar quem realmente entendeu de quem só está passando o olho. O verdadeiro custo da prosperidade é a rendição. Rendição do controle. Rendição da obsessão. Rendição da ideia de que você, sozinho, precisa garantir seu futuro. E isso aterroriza as pessoas, porque render-se parece fraqueza, parece irresponsabilidade, parece loucura num mundo que te ensinou que confiar é ingenuidade. Mas olha o que acontece quando você não rende. Você trabalha até o esgotamento. Você acumula até a exaustão. Você planeja até a ansiedade virar sua companhia constante. E no fim, você tem dinheiro e remédios para dormir. Tem sucesso e terapia para aguentar a pressão. Tem tudo o que queria e precisa de férias constantes para não colapsar. Isso não é vitória. Isso é apenas uma derrota bem paga. Salomão escreveu em Provérbios 15:16: Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. E a gente lê isso e pensa: ah, que versículo bonito! Mas não internaliza. Porque internalizar significa realmente escolher. Significa olhar para uma oportunidade de ganhar mais e perguntar: mas qual é o custo invisível? Quanto da minha paz eu vou sacrificar? Quanto da minha presença com quem eu amo? Teve um momento na minha jornada, ou na jornada de tantos que observei, em que ficou claro: Deus não se opõe à prosperidade. Ele se opõe à idolatria. E dinheiro vira ídolo no segundo em que você começa a te acreditar que ele resolve o que só Deus pode resolver. Segurança? Deus. Identidade? Deus. Propósito? Deus. Paz? Deus. Você pode ter bilhões e não ter nada disso, ou pode ter pouco e transbordar. Hebreus 13:5 joga na mesa sem dó. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei,
nem te desampararei. Contentamento. Essa palavra morreu no vocabulário moderno. A gente substituiu por acomodação e jogou fora. Mas contentamento não é desistir de crescer. É desistir de ser devorado pela insatisfação crônica. É poder ter objetivos sem ser refém deles. E olha, eu sei que tem gente assistindo isso que está pensando: mas eu preciso pagar contas. Eu tenho responsabilidades. Não dá para simplesmente relaxar e confiar. E você está certo. Tem que pagar contas. Tem que ser responsável. Mas responsabilidade não é sinônimo de ansiedade. Você pode ser diligente sem ser obcecado. Pode trabalhar duro sem ser possuído. A diferença está na motivação. Você trabalha por medo ou por propósito? Você constrói porque não aguenta a ideia de não ter ou porque quer gerar impacto? Vou te contar mais uma história. Uma parábola moderna. Um executivo bem-sucedido foi diagnosticado com uma doença terminal. 6 meses de vida. E ele fez algo que chocou todo mundo. Largou tudo. Cancelou reuniões. Vendeu ações. E passou os últimos meses com a família, viajando sem pressa, conversando sem tópicos de negócios, apenas existindo. E sabe o que ele disse 2 semanas antes de morrer? Eu deveria ter vivido assim o tempo todo. Eu tinha permissão, só não sabia. Permissão. Ele precisou de uma sentença de morte para se dar permissão de viver. Você está esperando o quê? Qual é a sentença de morte que você precisa receber para acordar? Porque, spoiler, todos nós já recebemos. Só não sabemos a data. Salmos 90, 12 pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não é ser mórbido, é ser realista. É reconhecer que o tempo é o único recurso que você não pode repor. Aqui vai o plot twist que ninguém vê vindo. A verdadeira riqueza não tem nada a ver com quanto você tem. Tem a ver com quanto você pode perder sem perder a si mesmo. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde. E mesmo assim disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ereptis, Jó 1:21. Isso não é resignação, é fundação inabalável. É ter algo que nenhuma crise, nenhum colapso, nenhuma perda pode tirar. E isso é o que a Bíblia chama de tesouro no céu. Mateus 6:20. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Tesouros no céu não são metafóricos, são reais. São relacionamentos que você investiu. É caráter que você construiu. É amor que você deu sem esperar retorno. É verdade que você falou quando mentir era mais fácil. É integridade que você manteve quando ninguém estava olhando. Deixa eu te fazer uma pergunta prática. Se amanhã você perdesse tudo, emprego, economias, status, o que sobraria? Quem você seria sem o que você tem? Porque essa pessoa, essa versão nua de você, é quem você realmente é. E se você não gosta dela, nenhuma quantidade de dinheiro vai mudar isso. Você só vai cobrir o vazio com mais barulho. Provérbios 11:28 avisa: aquele que confia nas suas riquezas cairá. Confiar. Não possuir. Não usar. Confiar. Quando você confia em dinheiro, você constrói sua casa sobre areia. E quando a tempestade vem, e ela sempre vem, tudo desmorona. Mas, se você constrói sobre rocha, sobre algo que não flutua com o mercado, você aguenta. Agora, a parte que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Generosidade não é opcional para quem quer verdadeira prosperidade. Não é um extra. Não é para quando sobrar. É o mecanismo pelo qual você quebra o ciclo de acumulação doentia. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Não é prosperidade gospel. É princípio espiritual. Quanto mais você agarra, mais você perde. Quanto mais você solta, mais você recebe. Porque Deus não enche mãos fechadas. E generosidade não é só financeira.
É generosidade de tempo, de atenção, de presença. Você pode dar dinheiro e continuar mesquinho com o que realmente importa. Mas quando você dá de você mesmo, quando você para de calcular retorno em cada interação, algo muda. A obsessão perde força. O medo afrouxada as garras. Tá na hora de fazer as pazes com uma verdade dura. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todo mundo aqui vai. E quando isso acontecer, tudo que você acumulou fica. Eclesiastes 5,15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Nada. Zero. Você não leva o carro, não leva a casa, não leva a conta bancária. Então, por que diabos a gente vive como se isso fosse eterno? Se você chegou até aqui e algo dentro de você está incomodado, inquieto, cutucado, escreve nos comentários uma palavra. Só uma, a primeira que vier. Não precisa explicar. Só solta. Porque às vezes a gente precisa externalizar o que está bagunçado por dentro para começar a organizar. A Bíblia termina essa conversa com uma proposta radical. 1 Timóteo 6:17-19. Paulo instruindo os ricos. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Verdadeira vida. Não vida confortável, não vida fácil. Verdadeira. A vida que não se esvazia quando a conta zera. A vida que não depende de nada externo para ter sentido. A vida que você pode viver de cabeça erguida, sabendo que, independente do que aconteça, você não perdeu o essencial. O preço da riqueza não é dinheiro. É tudo que você troca por ele. E poucos estão dispostos a fazer as contas reais antes de pagar. Mas os que fazem? Os que param, respiram fundo e perguntam: isso vale a minha paz? Vale meu tempo? Vale minha alma? Esses descobrem algo que nenhum bilionário compra: liberdade de verdade. Porque no fim, não se trata de quanto você tem. Se trata de quem você é quando não tem nada. E essa pessoa, livre do peso das posses, dos medos de perder, da obsessão de acumular, essa pessoa é rica de um jeito que o mercado financeiro nunca vai entender. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.